dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Oh, meus irmãos, como é bom poder sentir que Deus é um Deus presente. É um Deus que se compadece de nós. E nós precisamos ter certeza dessa misericórdia de Deus. Porque quando nós nos colocamos de coração sincero diante dele, ele verdadeiramente vem para nos perdoar e nos amar. Precisamos tirar da nossa vida todo o fingimento, todo faz de conta, para que verdadeiramente ele nos perdoe. Mas quando nós nos colocamos verdadeiramente com amor, com sinceridade nele, ele vem. Ele vem e nos lava, nos perdoa. Então tenha certeza, se você colocou agora, nesse momento, nesse pequeno momento que nós pedimos perdão, se você se coloca verdadeiramente de coração, o Senhor está aí. Está aí para cuidar de nós, nos lavar e nos purificar. E nós podemos, nessa hora, pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, nos enche, nos enche, nos enche, porque quando a gente faz verdadeiramente uma limpeza, fica vazio, né? E aí a gente precisa encher, mas a gente não pode encher de novo com as mesmas tranqueiras, né? Precisamos encher com o Espírito Santo. E o Espírito Santo quer verdadeiramente habitar em nós. Por isso, vamos pedir ao Espírito Santo. Vamos pedir que o Espírito Santo possa habitar de vez na nossa vida. Hoje é um dia especial. Hoje é o dia que o Senhor quer visitar você. Você acredita? Você crê nisso? Hoje é um dia especial. Deus quer alcançar você. E é claro, o meu e o céu. Então vamos pedir isso. Vamos pedir. Sabemos que nós não somos dignos. Não somos dignos disso. Mas o Senhor, Ele quer. Ele quer que nós sejamos cheios, transbordantes. Ele quer que nós nos tornemos parte de sua família. Vai ser Deus maravilhoso. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, ó Deus Criador. Vem, ó Deus bendito. Vem, Santo Espírito de Deus. Vem, ó Deus maravilhoso. Vem, ó Deus santificador. Vem, Espírito Santo. Vem encher a nossa casa. Vem encher a nossa vida. Vem, Espírito Santo. Faz de nós uma comunidade. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem trazer sobre esta diocese a graça de sermos transbordantes do Espírito. Vem trazer, Espírito Santo, a tua bondade. Vem, Espírito Santo, trazer a unidade para a nossa diocese. Vem, Espírito Santo, trazer a nós a intrepidez, a coragem. Vem, Espírito Santo, trazer sobre nós o profetismo. Vem, Espírito Santo, e dar-nos os dons necessários para a edificação da igreja. Vem, Espírito Santo, e transforma-nos, transborda-nos com a tua graça. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, ó Santo amor
do Pai e do Filho. Vem, Espírito Santo, e encha a nossa casa, encha a nossa vida, encha os nossos grupos de oração, encha esta diocese, encha agora esta diocese que é tua, ó Espírito Santo. Essa diocese é tua, Espírito Santo. Essa diocese foi dada para ti, ó Deus maravilhoso. Por isso, vem, Espírito Santo, e inunda, tira dos nossos olhos toda a escama, tudo aquilo que nos atrapalha a te enxergar nesta hora. Vem, Espírito Santo, e transforma-nos, transborda-nos com a tua graça. Vem, Espírito Santo de amor, vem, ó dedo de Deus, escrever uma nova história na minha vida, na vida do meu irmão. Vem, ó dedo de Deus, imprimir em minha vida a tua sagrada palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de amor, vem, Espírito Santo de bondade, inunda toda a nossa casa agora, onde nós estamos. Nós pedimos que o Senhor possa vir e inundar toda a nossa casa, para que nós sejamos transbordantes. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos nesta hora, é isso que nós pedimos nessa hora. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de bondade, vem, Espírito Santo. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Shiri alabaria, 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 alabaria. Yere kanda alabaria, 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 alabaria. Shiri kanda alabaria, 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 alabaria. Yere kanda alabaria, 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 alabaria. Yere kanda alabaria, 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 alabaria. Yere kanda alabaria, la kanda alabaria, 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 alabaria. Yere kanda la shiri kanda alabaria, 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 alabaria. Shiri alabaria, la 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 la. O Senhor nos dá uma palavra. Vamos escutar? Vamos escutar? Sabedoria, capítulo 1, versículo 36. Desculpa. Sabedoria, capítulo 1, versículo 36. O que o Senhor quer falar conosco? Não sejas rebelde ao temor do Senhor. Não vás a Ele com um coração fingido. Não sejas hipócrita diante dos homens. E que teus lábios não sejam motivo de queda.
vela sobre eles para que não caias e não atraias sobre tua alma a desonra. E para que Deus, revelando teus segredos, não te destrua no meio da assembleia. Por teres aproximado do Senhor sorrateiramente, com o coração cheio de astúcia e engano. Guardemos esta palavra. Guardemos esta palavra. Não sejamos rebeldes ao temor. Vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Se nós queremos ser sábios, precisamos pedir o dom do Senhor do temor. E cá entre nós, né, irmãos? Hoje, cada dia mais, a gente vê um povo que não tem temor a Deus. A gente está vendo cada dia mais pessoas que não têm temor a Deus. Fazem tudo e não têm temor. E o temor não é medo. O temor, na verdade, é aquele sentido de que eu não quero fazer para não desagradar, para não desonrar a Deus. O temor, ele é um ato puríssimo de amor, porque ele jamais quer ofender o amado. Esse é o temor a Deus. Então, não sejamos rebeldes ao temor do Senhor, para que nós não vamos ao Senhor com o coração fingido. Amém? Amém? Então, guardando essa palavra de Deus, e palavra de Deus, nós hoje temos a graça de ter aqui conosco a Priscila. A Priscila, ela já foi da nossa diocese, né? Particularmente morou em Pires do Rio, que parece que também morou em Caldas Novas. Ela fez uma salada aí, né? E hoje ela está morando em Cristal. Ela vai se apresentar, evidentemente. Só estou fazendo a introdução aqui, né? Mas, e hoje ela está como coordenadora estadual do Ministério de Formação. E a gente vai ter a graça aqui também de ter, nessas formações, o nosso coordenador estadual, Klaus Newman. Uma fofura de gente, viu? Agora ainda mais. Tá ficando fofinho de novo. Então, é uma graça. Como irmãos. Eu falo para vocês, eu estou numa saudade de vocês, porque assim, nessa coordenação que eu estou entregando agora, eu tive a graça de visitar muitos lugares, muitos grupos de oração. Então, que saudade. Que saudade de participar aí do grupo de oração com vocês, viu? Então, Deus seja louvado e obrigado por você que chegou atrasado um pouco. Seja bem-vindo. E aí, eu quero passar agora para a Priscila. E antes de tudo, agradecer aí o apoio do Herbert, transmitindo do Herbert, do Conselho de Cidade aí de Catalão, que está retransmitindo. E na semana que vem, com a graça de Deus, a gente vai estar retransmitindo também pelo YouTube da RCC da Diocese, tá bom? Então, Priscila, fica à vontade, tá? A casa é sua. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, é uma alegria enorme estar aqui na querida, linda Diocese de Ipameri com vocês. Obrigada, Luiz André, pelo convite. Como o Luiz André disse, meu nome é Priscila, eu sou casada com José Alexandre, tenho 3 filhos. Quando eu vim na Diocese de
Ipameri, eu tinha 2 filhos e um estava na barriga. E então hoje eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Arthur, o Jorge e o Bento, que fez 7 meses. Estou coordenando o Ministério de Formação do Estado de Goiás. Sou do grupo de oração São José em Cristalina, da Diocese de Lusiânia. Já participei e comecei a minha caminhada, o meu servir, no grupo de oração São Miguel, em Pires do Rio. Então, por isso que eu digo que é uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje. Hoje nós vamos falar sobre as dimensões do serviço cristão e o carisma da coordenação. Irmãos, o Senhor, Ele tem um propósito nas nossas vidas. Eu creio que você que está aqui hoje, você que está nos acompanhando nessa formação, o Senhor tem um propósito para a sua vida. O Senhor tem um chamado na sua vida. E eu creio que o Senhor quer nos levar além com essa formação. Não quer dizer que essa formação vai nos levar a uma coordenação, mas eu creio que o Senhor tem uma promessa para a minha e para a sua vida. E essa formação é uma forma dele nos preparar para que essa promessa se cumpra nas nossas vidas, para que essa promessa se cumpra no meu e no seu grupo de oração. Então, nós estamos hoje iniciando essa preparação para as eleições da RCC 2020. Eu queria te convidar a abrir a sua palavra na parábola dos talentos, Mateus 25, versículo 14 a 30. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela. Enquanto vocês abrem, Mateus 25, 14 a 30. Nós vamos ler essa parábola, irmãos, porque eu creio que a palavra do Senhor, a palavra de Deus, tem poder para abrir os nossos corações, tem poder para curar, para libertar, para retirar tudo que não vem dele, das nossas vidas e da nossa caminhada. Então, vamos lá. Está aí. Então, nós vamos iniciar ouvindo a palavra do Senhor. O que o Senhor tem para nós, para você, servo da Diocese de Ipameri. Mateus 25, 14 a 30. Será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos negociou com eles, fê-los produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que recebeu apenas 1 foi cavar a terra, escondeu o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes conta. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5. Senhor, disse-lhe, confiastes-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que fostes fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. O que recebeu 2 talentos, adiantou-se também e disse, Senhor, confiaste-me 2 talentos, eis aqui os 2 outros que lucrei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. Veio por fim o que recebeu só 1 talento. Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeastes e recolhes onde não espalhastes. Por isso, tive medo. Eu vou repetir. Por isso, tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe seu senhor. Servo
mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco e à minha volta eu receberia com os juros o que é meu. Tirai-lhe este talento e dai-o ao que tem 10. Será dado ao que tem e terá abundância. Mas ao que não tem será tirado, mesmo aquilo que julga ter. E a este servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra do Senhor. Meus irmãos, para a gente iniciar essa nossa formação, esse nosso ensino, eu trouxe essa palavra do Senhor, uma palavra que nos tira, que nos acorda, que nos levanta da nossa comodidade. Eu não sei se você, servo da Diocese de Ipameri, é como esse servo que escondeu os talentos do Senhor. Mas hoje o Senhor está te pedindo, está te cobrando. O Senhor hoje quer fazer com que eu e você produzamos frutos e que nosso fruto permaneça e que sejam frutos bons para o Senhor e para a obra de Deus. Irmãos, a primeira coisa que eu quero trazer aqui nessa formação, aonde o Senhor foi buscar os talentos? Aonde o Senhor foi buscar os talentos daqueles servos? O Senhor foi em outro lugar buscar os talentos? Não, o Senhor foi aonde ele deixou, aonde ele plantou, onde ele deu os talentos para aquele servo, ele foi buscar ali. O que eu quero trazer para a Diocese de Ipameri? O Senhor te cobrará frutos aonde ele te plantou. Aonde o Senhor te plantou, meu irmão e minha irmã, é lá que o Senhor espera colher frutos do seu servir, da sua vida, do teu testemunho de vida. A pior coisa que você pode dar para Deus é uma desculpa, assim como esse servo mau deu, uma desculpa, né? Então, irmãos da Diocese de Ipameri, a pior coisa que nós podemos dar para Deus é uma desculpa. Que hoje nós abramos o nosso coração, que hoje nós possamos receber essa palavra que Deus se revela a nós, com coragem, com ousadia, sem medo, né? Eu quis frisar isso. O servo teve medo. Hoje o Senhor te chama, Diocese de Ipameri, não tenhais medo. O Senhor espera os frutos do seu servir, os frutos da sua vida e da sua caminhada. Então nós vamos iniciar agora as dimensões do serviço cristão. Então, quais são essas dimensões? Né? Que dimensões são essas do serviço? Né? A apostila traz as dimensões da liderança, né? De como liderar, da coordenação, de como coordenar. Mas eu achei muito interessante, Luiz André, trazer isso, as dimensões do serviço cristão. Porque, antes de tudo, nós somos servos. Antes de tudo, nós somos chamados a servir ao Senhor, de sermos seus servos mesmo. E essa dimensão, esse servir, ele tem duas dimensões. A dimensão vertical e a dimensão horizontal. Não sei se dá para vocês verem aí, tem uma figura de um pai com o filho. A dimensão vertical é este relacionamento meu e seu com o nosso Senhor, aquele que nos chamou, aquele que nos elegeu, aquele que espera colher frutos de nós. Então, a dimensão do servir cristão vertical é este relacionamento que nós temos com Deus. E a dimensão horizontal é o relacionamento que nós temos com os irmãos, aqueles que o Senhor colocou para caminhar ao nosso lado. Vamos falar um pouquinho sobre a dimensão vertical, que é o relacionamento com Deus. Irmão, se você é um servo, se você foi chamado a servir o Senhor, se você foi escolhido, né, para estar aqui nessa live hoje, nessa formação. Se você está aqui, irmãos,
eu quero declarar na sua vida, foi o Senhor que te trouxe. Foi Deus que te chamou. Então, irmãos, o Senhor espera de você essas dimensões. A dimensão vertical, em primeiro lugar, que é o relacionamento com o Senhor. Primeiro a gente ouve a Deus e depois a gente abala a terra. Eu quis trazer essa frase de impacto. Diocese de Ipameri, primeiro você ouve o Senhor, primeiro você, como sentinela, né? Nós somos chamados a ser sentinelas nesse tempo. Primeiro o Senhor fez ele engolir a palavra dele, engolir o que o Senhor tinha, para depois ele servir, para depois ele profetizar para a tribo de Israel. Então, irmãos, primeiro a gente ouve o que Deus tem, depois a gente abala, depois a gente vai lá e estremece, né, a terra, traz o fogo do Senhor para os nossos grupos de oração. Irmãos, em Atos 1, tem uma palavra que toca muito o meu servir, e eu quero declarar isso na sua vida. Quando o Senhor estava subindo aos céus, os apóstolos estavam ali reunidos com ele e perguntaram a ele: Senhor, é agora que o Senhor vai instaurar o reino de Deus? Aí Jesus vai e dá uma desconversada com eles, fala assim: não cabe a vocês, a nós, o tempo, saber o tempo, o momento que será instaurado o reino de Deus. Mas eu vos enviarei do alto a força do alto. Eu vos enviarei a força do alto. O que o Senhor toca no meu coração nessa palavra? Irmãos, sou eu, é você. O Senhor nos enviará força para instaurar o reino de Deus. Por isso, você que foi escolhido para estar comigo aqui hoje, para estar conosco na Diocese de Ipameri hoje, antes de ir falar de mim, se encha de mim. Era isso que o Senhor, que Jesus estava falando para os apóstolos. Pedro, vem cá, fique em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, se reúnam em Jerusalém, não saiam de Jerusalém até que o Paráclito venha. Irmãos, não saia a servir até que sejamos batizados no Espírito Santo, até que sejamos revestidos do Senhor. Irmão, não saia para o seu grupo de oração até que você se encha do poder do Senhor. Irmãos, o relacionamento com o Senhor, então, em primeiro lugar, é este abastecer-se de Deus. É carregar aquilo que Jesus carregava. Jesus, aonde passava, o poder emanava dele, né? Aquela passagem que a mulher hemorroísa toca no manto de Jesus e ela é curada. Irmãos, o Senhor está dizendo para os apóstolos e está dizendo para mim e para você: não saia a me anunciar, não saia a pregar, não saia a formar sem antes carregar aquilo que eu carrego. Diocese de Ipameri. Antes da gente servir o Senhor, nós precisamos carregar aquilo que Jesus carregava. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Ainda estamos nessa dimensão vertical, né? Nesse buscar o alto, buscar o Senhor. E nessa dimensão vertical, irmãos, às vezes a gente se esforça tanto para ouvir o Senhor, né? A gente faz tantas coisas para ouvir o Senhor, e a gente está com a palavra dele nas nossas mãos, e nós não abrimos a boca do Senhor, nós não abrimos a nossa palavra. Uma forma de a gente buscar esse relacionamento com o Senhor é através da palavra dele. Se somos servos do Senhor, se queremos desfrutar, se queremos ter essas dimensões verticais e horizontais do serviço cristão, precisamos encontrar o Senhor, ouvir o Senhor através da sua palavra. E este relacionamento com o Senhor, eu coloquei ali um gatinho olhando no espelho e ele reflete a imagem de um leão, né?
esse relacionamento com o Senhor, ele nos lembra, ele nos recorda, ele nos faz sentir quem verdadeiramente sou eu e é você. Irmão, servo da Diocese de Ipameri, você é filho do rei. E este relacionamento com o Senhor fará com que você se posicione como filho do rei. Você precisa se posicionar como filho de Deus. Essa dimensão vertical precisa te trazer isso. Precisa fazer com que você se posicione como um filho de Deus. Irmãos, se eu não sei quem é meu pai, eu não tenho liberdade, eu não tenho autoridade, eu não tenho força. Imagine um filho que entra na casa do seu pai, senta no sofá sem saber que ele é filho, que ele é membro daquela família. Irmãos, hoje o Senhor está te dizendo: sois meus filhos, muito amados e muito queridos. Eu quero profetizar isso na sua vida. O Senhor está te dizendo isso. Sois meus filhos, muito amados e muito queridos. Irmãos, este filho pode entrar naquela casa, pode sentar no sofá, pode tirar o tênis, pode abrir a geladeira, porque você é filho do rei. Então, esse relacionamento com Deus te traz essa identidade. Você é filho do dono, do rei, de Deus. Irmãos, não se sinta como aquela mulher que queria comer as migalhas, né? Não, nós somos convidados, nós somos eleitos, nós somos chamados e nós precisamos nos posicionar como os escolhidos do Senhor. Irmão, quem te chama não são homens. Quem te chama é o próprio Senhor. Quem nos chama é Deus. E você não serve a homens, você serve a Deus. O Luiz André trouxe na oração essa palavra de sabedoria que nos chama ao temor do Senhor. Irmãos, nós precisamos exercitar, nós precisamos fazer aflorar em nós este temor do Senhor. Se você vai para o seu grupo de oração de qualquer jeito, se você entra no seu grupo de oração como mais um dia, irmãos, está faltando o temor do Senhor. É obra de Deus, é sagrado, e nós precisamos olhar para o nosso servir como um sagrado. É sagrado. O grupo de oração é sagrado, é obra de Deus, ali está Jesus, e nós não podemos ir de qualquer jeito. Nós não podemos dizer sim ao Senhor e exercitar esse nosso chamado de qualquer forma. Nós servimos ao Senhor, é sagrado, e é esse o temor do Senhor que Ele espera, que Ele nos chama hoje. Então, essa é a dimensão vertical. Se queremos ser servos cristãos verdadeiramente, precisamos ter essa clareza desse servir vertical, deste relacionamento com o Senhor. Antes de sair a anunciar, antes de sair a servir, carregue o que Jesus carregava. Este é o recado que eu tenho para você, servos da Diocese de Ipameri. E aí temos a dimensão horizontal, né? Essa dimensão horizontal me faz lembrar, ali no final eu pus o fruto de Pentecostes, né? O que mais impactava as pessoas na igreja primitiva e o fruto que mais trazia cristãos, que mais convertia pessoas ao cristianismo, era a comunidade, a vida fraterna que eles formaram. Os apóstolos eram pessoas, né? Eu nem vou falar deles agora, que nós vamos ter um momento ali, mas eram pessoas difíceis, eram aqueles que a sociedade não esperava que fossem os escolhidos. E, no entanto, Jesus os reuniu e desceu do alto sobre eles
a força e o amor. A beata Helena Guerra vai dizer que o Espírito Santo é o amor por excelência. E essa dimensão horizontal do nosso servir, ela precisa estar cheia desse amor. Porque senão, irmãos, nós vamos fingir de sermos uma comunidade fraterna. Nós vamos apresentar um teatro de vida fraterna, que é um dos DNA, um dos elementos do DNA da nossa identidade. Então, irmãos, aquilo que mais impactava as pessoas daquela época era olhar para os apóstolos, mesmo diferente, mesmo cada um com seu jeito terrível de ser, olhar para eles e dizerem, olha como eles se amam. Irmãos, eu quero te perguntar, as pessoas estão olhando para vocês nos seus grupos de oração e estão dizendo, olha como eles se amam. As pessoas estão entrando no seu grupo de oração e estão sendo seduzidas por este amor entre vocês. As pessoas estão olhando para vocês e estão falando, eu quero participar disso, porque olha como eles se amam, eu quero fazer parte disso. Essa é a dimensão horizontal do servir cristão. Irmãos, nós precisamos entender que Jesus, ele se deu por nós. Ele foi servo de todos, e esse é o seu chamado servo. É sermos como Jesus, servo de todos. É fazer sem esperar em troca, né? A regra do mundo diz que eu te dou e tu me dás. Não, ser servo cristão é dar sem esperar nada em troca. É dar sem esperar em receber. O chamado do servo cristão é ir à frente, é não esperar pelos outros, é fazer aquilo que te cabe, é ser fiel no pouco. Assim como a palavra do Senhor hoje nos disse, é ser fiel no pouco. É ir à frente, ir adiante. E não esperar nada de ninguém. Né? Eu quero trazer para vocês aquela parábola do jovem rico. Imagina aquele jovem rico se ele tivesse deixado tudo e seguido Jesus. Né? Jesus fala para ele assim, você precisa fazer isso, a lei, né? E tal. Aí ele falou assim, mas Senhor, eu já sigo tudo isso, esses preceitos. Aí o Senhor fala assim, vai, vende tudo e me segue. E o jovem não quis seguir o Senhor. O jovem não largou a sua vida, não largou aquilo que ele estava apegado para servir o Senhor. Esse jovem rico poderia ter sido um grande apóstolo de Deus. Poderia estar lá no meio dos 12 que mudaram as estruturas do nosso mundo. Não, esse jovem rico ficou apegado às coisas, aos tesouros dele, e esqueceu que o Senhor tinha um tesouro ainda maior para ele. Irmãos, ser servo e servo cristão nessa dimensão horizontal é isso. É você largar tudo pelo Senhor. É você abraçar a sua cruz com alegria, com entusiasmo, com amor, porque o propósito de Deus na sua vida é muito maior do que tudo que você precisa deixar, você precisa abrir mão para servi-lo. Então, irmãos, você está com um coração que ama, né? Essa é a dimensão horizontal. É o amor em primeiro lugar. É o amor acima de tudo. E aí, a gente... Oi? Só ajudando nesse sentido, não sei se você vai colocar, mas só para as pessoas conseguirem assimilar vertical e horizontal, a Priscila está justamente falando da cruz, porque a cruz, ela tem duas dimensões. A primeira, que é a vertical, é aquela parte maior que é colocada, né, foi colocada no chão, na terra, e que fazia uma ligação com Deus. Essa é a dimensão vertical. E os braços da cruz
é justamente a dimensão horizontal. Então, a cruz, ela tem essas duas dimensões, a vertical e a horizontal. Então, os braços da cruz é justamente essa que a horizontal que a Priscila está falando agora. Tá? Então, é muito importante para que você possa assimilar vertical e horizontal, é só lembrar da cruz de Jesus, porque é justamente isso que a cruz ensina para nós, a dimensão com Deus e com os irmãos. Amém. Amém. Muito bem exemplificado, né? Então, nós buscamos a Deus. Se queremos ser servos cristãos, nós precisamos abranger essas duas dimensões. Antes, maior, buscar o Senhor, buscar a Deus, buscar as coisas do alto. E depois, com os nossos braços abertos, de braços abertos, abraçar aqueles que o Senhor nos envia. Abraçar aqueles que o Senhor coloca ao nosso lado na nossa caminhada. E o carisma da coordenação, né? Nós estamos aqui preparando para as eleições da Diocese de Ipameri. Eu queria trazer para vocês essa palavra em João 15:16, vai dizer assim: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. Servos da Diocese de Ipameri, hoje o Senhor te envia para que vás e produzais frutos, e esse fruto permaneça. E o que significa? O que significa coordenar? O que significa isso, né? O Senhor nos chama. Se o Senhor não te chamar nessas eleições, meu irmão e minha irmã, eu quero declarar na sua vida que Ele ainda vai te chamar. Ele vai te chamar para águas mais profundas. O Senhor espera de nós essa constância, esse ir além. O Senhor não quer ninguém parado, nós precisamos progredir, né? Tem um irmão que fala que água parada dá bicho, e o Senhor não quer nada disso. O Senhor quer que a gente continue, que a gente prossiga, que a gente vá além. O Senhor nos espera muito além. E eu declaro isso na sua vida que está ouvindo aqui, que está nos ouvindo, que está participando dessa formação. Se o Senhor não te chamar nessas eleições, Ele vai te chamar nas próximas. O Senhor está te preparando. O Senhor tem um propósito para a sua vida. Então, coordenar é organizar o conjunto. A coordenação, ela tem por finalidade criar relações, facilitar a participação, comprometer na corresponsabilidade, realizar a interação e tornar eficaz o conjunto da caminhada do movimento. Irmãos, coordenar não é privilégio, mas é serviço. Que alegria é ser chamados a uma coordenação. Irmão, se o Senhor te chamar para coordenar, se o Senhor te chamou, ou se Ele vai te chamar nessas eleições para ser um coordenador de grupo, de diocese, de ministério, de cidade. Que alegria é isso. Irmãos, é um presente para as nossas vidas. Porque o Senhor, com essa coordenação, Ele está te fazendo uma pessoa melhor, Ele está te conduzindo, Ele está tendo intimidade com você, Ele está tendo um canal ininterrupto entre você e Ele. É uma alegria enorme sermos chamados a coordenar. Então, coordenar não é privilégio, mas é um serviço. O bom líder leva seus liderados muito além de onde eles iriam sozinhos. Irmãos, nós precisamos entender isso. No carisma da coordenação, a gente precisa entender que nós somos chamados a sermos líderes, mas não autoritários, mas não chefes. Líder que vai à frente, líder que serve e líder que leva as suas ovelhas muito além do que elas iriam sozinhas.
os critérios da escolha do Senhor nunca foram critérios humanos, né? O Senhor não olhou para Moisés e falou assim: nossa, Moisés é um cara forte, ele fala bem, ele tem convicção naquilo que ele está falando, ele tem espírito de liderança, ele tem... Era assim que o Senhor via Moisés? Era assim que Moisés era? Não. Moisés era gago, Moisés não se sentia digno, Moisés não se sentia capaz, mas mesmo assim o Senhor o chamou. É assim que o Senhor chama, é assim que o Senhor escolhe. A palavra em 1 Coríntios 1, 26 a 36 vai dizer: vedes, irmãos, o vosso grupo de eleitos, não há entre vós muitos sábios, humanamente falando, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. O que é estulto do mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. E o que é fraco no mundo, Deus o escolheu para confundir os fortes. E o que é vil e desprezível no mundo, Deus o escolheu, como também aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. Meu irmão e minha irmã, nós não podemos nos sentir pequenos, né? Porque nós precisamos nos sentir pequenos, mas essa pequenez não pode nos impedir de seguir o Senhor, de dizer sim ao chamado do Senhor nas nossas vidas. Porque os escolhidos do Senhor são os improváveis. O Senhor escolhe os improváveis para confundir os fortes. Ele escolhe os fracos para confundir os fortes. Ele escolhe aqueles que têm o coração dócil a Ele, que se deixa ser conduzido por Ele. O conceito eclesial de coordenação é pessoa cheia do Espírito Santo e conduzida por Ele. Não é pessoa que é capaz de administrar, não é pessoa que tem força, que fala bem, que tem poder aquisitivo. Não. O chamado eclesial do coordenador é uma pessoa cheia do Espírito Santo e conduzida por ele, eleita por Deus, mediante confirmação na comunidade. Então, o Senhor escolhe e a comunidade confirma para conduzir uma parcela do povo de Deus, empregando métodos de coordenação segundo o carisma do amor. Irmãos, nós precisamos sim nos formar, nós precisamos sim nos capacitar, né? Mas a graça supera a natureza. É Deus que nos chama. E nós coordenamos segundo o carisma do amor. O amor em primeiro lugar. Então, nós vamos ver lá, né? É um ministério. O carisma da coordenação é um ministério de coordenação. O Senhor disse a Moisés: tens todo o meu favor e minha face irá contigo. Carisma, irmão, então significa favor de Deus, auxílio do Senhor. Então, se o Senhor te chama, irmãos, se ele deposita a você o carisma da coordenação, você tem o favor e o auxílio de Deus. Que presente mais lindo é esse? Que coisa mais maravilhosa é sermos chamados pelo Senhor. Então, o carisma, sem o carisma, nós somos infrutíferos. Sem o carisma, sem o auxílio, sem o favor do Senhor, nós vamos descambar em esforço e não produziremos frutos. Então, existe uma correlação, um complementa o outro. O Senhor nos chama, o Senhor nos auxilia, e com a minha capacidade, com o meu esforço, a minha busca, né, o meu temor a Deus, nós vamos lá e nós vamos, junto com o Senhor, produzir frutos, aqueles frutos que o Senhor espera da nossa caminhada. Então, o carisma da coordenação é um favor, é um auxílio do Senhor.
E quais são as funções do coordenador? São 5 as funções do coordenador. Tem muito mais, né? Quem coordena grupo de oração sabe disso. Mas são 5 as principais funções do coordenador. Primeiro, evangelizar. Segundo, administrar. Terceiro, pastorear. Quarto, liderar. Nós já falamos um pouco. E 5, formar. Eu queria trazer para vocês a figura de Neemias. Ficou errado ali, o S ficou depois. Mas eu queria trazer para vocês a figura de Neemias. No capítulo 1 a 3, eu quero desafiar a Diocese de Ipameri a estudar esses 3 capítulos de Neemias, a ler, a meditar, a ruminar essas palavras de Neemias até o próximo encontro. Irmãos, Neemias, ele soube equilibrar o planejamento com a sua confiança, com a sua fé em Deus, né? Então, ele soube equilibrar a sua natureza com a graça do Senhor. Neemias, ele soube conviver com as críticas que ele não merecia. Neemias, ele resolveu conflitos de personalidade, dificuldades no relacionamento humano. Nossa, como é difícil coordenar, né? Nós estamos vivendo numa geração cheia de mimimi, uma geração que não sabe ser criticada, que não sabe ser exortada, né? Uma geração difícil. Eu ouso a dizer, uma geração que precisa do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo nos tira esse mimimi, nos faz sermos maduros o suficiente para realizar a obra do Senhor. Então, Neemias, ele soube resolver esses conflitos de personalidade, essas dificuldades com o relacionamento humano. Ele soube enfrentar a pressão financeira. E como nós também, coordenadores, chamados a coordenar, precisamos enfrentar essa dificuldade, essa pressão. E Neemias, ele soube lidar com líderes antigos e algumas vezes machucados. Então, por isso que eu te convido a estudar, a ler esses 3 capítulos de Neemias. Você que pode ser escolhido a ser um coordenador dessa obra do Senhor. Ou você que já é coordenador, né? Aprendamos com Neemias. Mas vamos adiante. Então, o coordenador, a função do coordenador é evangelizar. A principal função do coordenador é evangelizar. Só voltando aqui que meu slide voltou. Lá no final desses 3 capítulos, Neemias vai ter reconstruído as muralhas, né? Vai dizer assim reconstruímos a muralha. Isso porque o povo pôs o coração em trabalho. O povo pôs o coração em trabalho. Irmãos, a liderança, o coordenador, ele precisa conquistar o coração do povo. Ele precisa ter o coração do seu rebanho, das suas ovelhas. E, em primeiro lugar, ele precisa evangelizar, né? É a principal função do coordenador. O coordenador, ele recebe, nós todos, quem é batizado, recebe a unção sacerdotal, régia e profética, né? Nós temos essa unção sacerdotal, régia e profética. E nós precisamos usar essa unção na evangelização, né? O coordenador, a palavra do coordenador, aquilo que o coordenador fala tem força. Coordenadores da Diocese de Ipameri, o que você profetiza, o que você fala, o que sai da sua boca, tem força, tem unção de Deus. Olha de novo o Senhor nos alertando para este temor daquilo que sai da sua boca, coordenador. Irmãos, existe aquele coordenador que fala assim, vai dar certo, nós vamos conseguir, nós vamos fazer esse evento, ou o nosso grupo de oração vai conquistar isso. E o Senhor carrega
a palavra do coordenador de unção para que aquilo aconteça, para que aquilo seja uma profecia. Mas também, irmãos, aquilo que o coordenador fala, ai, não vai dar certo, ai, eu tenho medo, ai, nós não temos dinheiro, ai, a gente não tem servo, ai, aqui não vai dar certo isso, seminário de 9 semanas, não, aqui não dá certo isso, não vai dar certo. Você tem a unção profética, coordenadores. Saiba usar aquilo que sai da sua boca, porque Deus te ungiu dessa unção. A unção rege aquilo que você vive, o seu testemunho é uma forma de evangelizar. A sua vida é uma forma de evangelizar. E você precisa ter bem claro isso. As pessoas estão olhando para você. Você que é coordenador de um grupo de oração, você que é coordenador de um ministério, as pessoas estão olhando para você. Que essa unção régia de testemunho seja um canal, uma forma de evangelização na sua caminhada. O coordenador, ele tem a função de administrar, né? E o que vem a ser administrar? É saber planejar, fazer uma organização, direção, execução, controlar, avaliar. Irmãos, o coordenador precisa saber tudo isso? Não, né? Mas o coordenador precisa saber que é função dele isso. Ele pode delegar, ele pode ver quem tem... eu falo que o coordenador, ele precisa enxergar os talentos que o Senhor deu para cada um, a diversidade de talentos, né? A diversidade de carismas. Então, é função do coordenador fazer um planejamento para que o seu grupo de oração resgate a identidade, para que o seu grupo de oração aconteça aquilo que o Senhor espera que o seu grupo de oração realize? Sim, mas às vezes o coordenador não tem tanta habilidade em fazer um planejamento, mas ali o Senhor enviou uma ovelha que tem. Então o coordenador tem que saber delegar, tem que saber formar uma equipe diversa que seja capaz de realizar todas as funções da coordenação. Então, o coordenador tem a função de organizar, de dirigir, né, aquela comunidade, de ser, eu coloquei aqui execução, né? O coordenador que pensa muito e não realiza nada e não faz nada. Não, coordenador, nós precisamos pensar, nós precisamos planejar, mas nós precisamos realizar. Como tem grupo de oração que tem um monte de planos e sonhos e não coloca nada em prática. Coordenador, o Senhor está te chamando a ser esse executor, a realizar aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Se você talvez, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer isso. Irmãos, eu quero declarar na sua vida, eu quero profetizar no seu grupo de oração. O Senhor está enviando uma diversidade de pessoas com carismas diferentes, para que juntos vocês consigam realizar os planos de Deus para o seu grupo de oração. Avaliar, né? Se não tem avaliação, irmãos, não tem crescimento. Como que nós vamos crescer se nós não avaliamos, se nós não vemos, se nós não pautamos aquilo aonde nós estamos errando, né? Então, nós precisamos avaliar. É função do coordenador isso. É função do coordenador pastorear, né? O bom pastor, coordenador, nós precisamos ser a exemplo de Jesus, o bom pastor. O bom pastor, ele anda com aquele cajado, né? O pastor tem aquele cajado, né? Aquele de bispo. O Senhor te deu um cajado. E esse cajado não é para ficar batendo na cabeça do povo, não. O cajado é para buscar as ovelhas. O cajado tem aquele arco para pegar as ovelhas e trazer de volta. Buscar os irmãos transviados, aqueles que ficaram pelo caminho, aqueles que se desviaram da caminhada. Essa é a função do coordenador.
O coordenador precisa pastorear o seu núcleo, né? A sua equipe de serviço. É função do coordenador reanimar os desanimados. Irmãos coordenadores da Diocese de Ipameri, será que neste tempo de pandemia, será que você está exercendo essa função de pastorear? Será que o seu rebanho está disperso? Será que o seu rebanho desviou o olhar de Jesus? Será que o seu rebanho parou no caminho ou saiu do caminho? Será que o seu rebanho está precisando, está necessitando até de ajudas materiais? Coordenador é função da coordenação pastorear, ouvir, amar, orientar, orar pelo teu rebanho, supervisionar os planejamentos e tarefas. E eu acho muito interessante isso, porque o bom pastor, ele não vai lá e faz tudo, não. O bom pastor, ele supervisiona, ele acompanha as tarefas, né? Mas ele não é aquele que faz tudo. Existe pastor que não deixa as ovelhas fazerem nada, né? Que não confia no rebanho que o Senhor lhe confiou, que não confia naquilo que o Senhor vai realizar através daquelas pessoas, não confia no talento que o Senhor deu a cada um. Então, o coordenador também ele precisa saber delegar e deixar as pessoas crescerem, porque o bom líder, ele leva as pessoas a irem além daquilo, da onde elas poderiam ir sozinhas. É função do coordenador liderar, né? E liderar é preceder os irmãos na caminhada, é ir antes, é colocar o pé antes, é dar sempre o primeiro passo, é estar na frente das suas ovelhas. Irmãos, quem pisou na água do Mar Vermelho e abriu o Mar Vermelho foi Moisés. Não foi ninguém que foi lá, foi ele que teve a coragem de pôr o pé. Irmãos, o coordenador ele precisa estar à frente do seu rebanho. O coordenador ele não tem subordinados, ele não dá ordens, mas todos fazem o que ele deseja. É aquela figura de Neemias, né? As pessoas trabalhavam com o coração. O coordenador, aquele que tem o carisma da coordenação, ele consegue fazer com que as ovelhas sigam, né? Estejam atrás, né? Estejam caminhando com ele, estejam na mesma sintonia que ele, mas não por imposição, não com arrogância, como se fosse um chefe, né? Me faltou a palavra. Não, mas com amor. Ele conquista o coração das suas ovelhas. Ele transmite confiança e segurança para suas ovelhas. Ele transmite senso de justiça. E ele sabe que não deve fazer tudo sozinho. Mais uma vez, o coordenador, ele é líder e ele precisa saber delegar funções. Irmãos, uma vez, quando eu saí de Pires do Rio e eu vim morar em Cristalina, eu fui num grupo de oração e eu comecei a participar daquele grupo de oração e eu me coloquei à disposição daquele grupo de oração. Mas naquele grupo de oração, o coordenador, ele estava na porta, ele fazia animação, ele conduzia a oração, ele pregava, ele orava, ele dava os avisos finais e ele despedia o povo. Ele não deixava ninguém fazer. O coordenador é aquele que, o líder de verdade é aquele que faz com que a sua equipe cresça. Né? Ele faz com que as suas ovelhas se desenvolvam. Então, é função do coordenador liderar o seu rebanho. É função do coordenador formar as suas ovelhas. Nós precisamos dar testemunho de vida, promover o crescimento espiritual e humano dos membros do grupo e formar novos líderes. Irmãos, nós estamos aí às vésperas de uma eleição, né? Nós estamos nos preparando para uma eleição. Se o Senhor te perguntar quem que você preparou para ficar no seu lugar, você que é coordenador de ministério, de grupo de oração, quem que você preparou para ficar no seu lugar?
você vai ter essa resposta? O Senhor pode usar ou não, mas é dever seu, é função sua como coordenador preparar os novos líderes. Irmãos, uma coordenação, ela dura 2 anos, e são 2 anos que nós precisamos nos empenhar em preparar aquele que vai nos substituir, em preparar aquele que vai prosseguir com os nossos projetos, com aqueles sonhos que o Senhor colocou no nosso coração. Então, é função do coordenador formar o seu rebanho. Se você é coordenador de ministério, é sua função formar a sua equipe, formar o seu rebanho. Não é apenas ter uma autoridade sobre aquele povo. Não, é função do coordenador formar o teu rebanho. Irmãos, eu quero dizer que eu estava ouvindo um pregador dizendo que o coordenador ele tem um cajado, né? E no arco daquele cajado, ele vai buscar o teu povo, ele vai formar o teu povo. Naquele arco lá, aquele arco precisa estar cheio de fogo do Espírito Santo. Tudo que você for fazer, coordenador, precisa ter a unção do Espírito Santo. Se você vai resgatar uma ovelha, você vai com aquele cajado cheio de fogo, embanhado de fogo, batizar aquela pessoa que se perdeu, que parou, que se dispersou. Se você precisa formar as suas ovelhas, você vai com esse cajado cheio de fogo, com a unção do Espírito Santo, promover este crescimento espiritual e humano para as suas ovelhas. Então, irmãos, hoje foi nos proposto falar sobre a dimensão do serviço humano, que é a dimensão vertical, que é o seu relacionamento com Deus, e a dimensão horizontal, que é o seu relacionamento com os seus irmãos. Olha como eles se amam. As pessoas precisam olhar para a Diocese de Ipameri e serem seduzidas a participar dessa comunidade, porque elas vão olhar para vocês e vão dizer, olha como eles se amam. Então, antes ouvir o Senhor e depois abrir os braços para amar os irmãos. E o carisma da coordenação é um carisma, né? É um favor, é um auxílio do Senhor. E as funções do coordenador é evangelizar, administrar, pastorear, liderar e formar. Que nós possamos voltar lá, para a gente finalizar este ensino, na parábola dos talentos. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos e a se remeter aonde o Senhor te plantou. O Senhor te plantou, que grupo de oração que o Senhor te plantou? Que coordenação o Senhor te plantou? É lá que o Senhor vai colher os seus frutos. É lá que o Senhor espera colher os teus frutos. Que este teu servir abranja essa dimensão vertical e horizontal, para que o Senhor possa, com o seu favor, com o seu auxílio, te conduzir para águas mais profundas. Se sou fiel no pouco, ele me confiará mais, né? Servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, eu vos confiarei mais. Irmãos e irmãs, com seus olhos fechados, eu te convido a apresentar para o Senhor os frutos da sua vida, os frutos do seu testemunho, da sua intimidade com o Senhor, os frutos da sua vida fraterna na sua comunidade. O que tem nas tuas mãos? Irmãos, na tua mão pode não ter nada. Você pode pensar assim, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Eu não tenho nada, Senhor, eu me dispersei, Senhor.
O Senhor me chamou, mas eu não peguei o cajado do teu chamado. Eu não assumi, Senhor, a missão que o Senhor me escolheu para realizar. E eu quero te convidar, irmãos, a se você não tem nada para o Senhor, a ofertar o seu coração. É tudo que o Senhor quer nessa noite. É tudo que o Senhor deseja neste ensino, nessa formação, neste momento, nessa preparação para as eleições. Irmãos, oferta para o Senhor. Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Senhor, eu não tenho nada, Senhor, nas minhas mãos para te dar. Eu escondi os meus talentos, Senhor. Eu fiquei com medo, Senhor. Eu fiquei tímido. Eu fui, Senhor, eu perdi a minha identidade. Eu me esqueci que eu era filha tua. Senhor, eu esqueci do teu chamado. Eu esqueci do cajado que o Senhor colocou nas minhas mãos. Mas hoje, Senhor, eu quero te ofertar o meu coração. Mas hoje, Senhor, eu quero rasgar o meu peito e te dar o meu coração. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero, Senhor, começar de novo. Eu quero, Senhor, de novo, Senhor, ser confiado por ti. Senhor, o meu coração é teu. Senhor, eu desejo, Senhor, este dom que é o temor do Senhor. Eu desejo, Senhor, servi-lo com este dom que foi falado no início deste ensino. Que eu tenha mais temor, Senhor. Que daqui para frente, Senhor, eu não encare a tua obra como uma coisa qualquer, uma obrigação, um protocolo. Não, Senhor. Eu quero te dar o meu coração verdadeiramente, por inteiro, Senhor. Eu não quero ser como aquele jovem rico que mesmo assumindo todos os preceitos, as leis do Senhor, não foi capaz de abrir mão do seu tesouro para alcançar o tesouro maior que o Senhor teve para ele. Senhor, por isso, nessa noite, eu quero te entregar o meu coração. Eu te entrego, Senhor, tudo que tenho, tudo que sou. Não é nada, Senhor. Não é nada. Mas eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser fiel neste pouco. Eu quero ser fiel, Senhor, nessas migalhas que eu tenho a te oferecer. Eu quero ser fiel a ti, Senhor. O meu coração é teu. Irmão, eu quero te convidar a declarar isso. Se você deseja que o seu coração seja do Senhor, se você quer dar este coração para o Senhor, fala para o Senhor, o meu coração é teu, Senhor. É tudo que tenho, Senhor. Mas que este coração permaneça em ti, para que o Senhor colha os frutos bons deste relacionamento com o Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Diocese de Ipameri, declara isso para o Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Irmão, você que está olhando, o que o Senhor coloca no meu coração são irmãos olhando muito para a grama do vizinho, para o grupo do vizinho, para o chamado do vizinho, para o ministério do irmão. Irmão, o Senhor está te entregando hoje um cajado. Acolha, assuma esse cajado, seja fiel neste pouco, para que o Senhor possa te confiar mais, para que o Senhor possa te dar mais. Seja fiel no pouco, meus irmãos. Não olhe, a imagem que o Senhor me dá é pessoas olhando pela janela, né? E esquecendo da missão que o Senhor deu para você. Olha para a sua realidade, olha para o presente que o Senhor te deu. Seja fiel neste pouco do Senhor. O Senhor te espera, meus irmãos. O Senhor deseja o seu coração.
E como Neemias, no fim da sua missão, ele pôde dizer ao Senhor, deixa eu abrir a palavra, ele disse para o Senhor, assim reconstruímos as muralhas. Irmãos, o Senhor te convida neste tempo a ser sentinela do seu grupo de oração. O Senhor te convida, irmãos, a ser guardião da identidade no seu grupo de oração, a reconstruir as muralhas do seu grupo de oração. Que você possa, no fim, dizer, assim reconstruímos as muralhas. Isso porque o povo pôs o coração em trabalho. Que você seja este servo cristão, este coordenador chamado e escolhido pelo Senhor, que tenha esse dom, esse auxílio de colocar o teu povo, o coração do teu povo em trabalho. Em nome de Jesus. Amém. É com você, Luiz André. Estou aqui. Não sei se o Weber conseguiu já me colocar aí para todo mundo. Tá todo mundo me vendo? Abre sua câmera. Minha câmera está aberta, não? Tá não. Tá aberta. Tá, né? Beleza. Que maravilha, irmãos. Que maravilha, hein? Que bênção. Obrigado. E eu quero até, assim, no momento de oração, irmãos, estava aqui, o Senhor fez me lembrar, né, de uma palavra. Enquanto a Priscila orava, dizendo do quanto nós precisamos perseverar nessa caminhada. E vida de coordenador, né, é uma vida que muitas vezes a gente vai se sentir só, nós vamos nos sentir, às vezes, impotentes diante de algumas coisas. Isso é o despacho, é o que acontece. Né? Então, nós estamos sendo muito abertos, é o que acontece. Muitas vezes, o coordenador sente essa solidão, e a solidão é a solidão do pastor. Jesus também se sentiu só. Né? Então, ele mesmo vai dizer, pai, por que me abandonaste? Jesus viveu também a solidão quando ele precisou de alguém para estar com ele vigiando. E ele chega ali enquanto todo mundo dormindo. Então, por diversas vezes, Jesus também, de certa forma, foi traído pela fraqueza humana, pela nossa fraqueza. E me recordou daquela passagem das 10 virgens. E é interessante que a passagem lá de Mateus, no capítulo 25, começa assim. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. Olha, presta bem atenção. O reino dos céus será semelhante às 10 virgens que saíram ao encontro de quem? Do esposo. A caminhada de quem tem um encontro pessoal com Jesus, tem a graça de receber o batismo no Espírito, porque a verdade é o seguinte, muita gente foi batizada. Muita gente foi batizada sacramentalmente. Mas não vivem como tal. Não vivem como cristãos. Muitos receberam o sacramento do batismo, mas muitas vezes negam Jesus
negam a própria palavra da igreja. E a graça que nós temos não é nenhum privilégio nesse sentido, para nós nos sentirmos assim, importantes, mas dizer que a renovação carismática católica, essa corrente de graça a qual nós participamos, nos dá a graça de sermos despertados nesse batismo e começarmos a viver profundamente uma vida cristã. Isso todo mundo sabe disso. Mas o interessante é que, quando o Senhor fala dessas 10 virgens, veja, ele fala das prudentes e das tolas. As 10 saíram ao encontro. As 10. É bem verdade que aqui vai destacar as tolas e essas prudentes. Mas vai falar que lá no versículo 4, que todas cochilaram e adormeceram. Olha, tanto as virgens tolas como as prudentes. As prudentes e as tolas, todas cochilaram e adormeceram. Não foi somente as tolas, não, foram todas. Então, a condição aqui humana é clara, é evidente. Todos nós, mesmo aqueles que lutam, mesmo aqueles que pagam o preço, também, em um momento, vai se sentir cansado. Vai se sentir, às vezes, até desanimado. Mas tem um detalhe. O homem e a mulher, o servo, a serva de Deus, que vive na presença do Senhor, na prudência, na vigília, ele tem um diferencial. Ele vai sofrer as mesmas consequências daqueles que não querem nada com nada, que não querem assumir a fé. Isso é ponto, verdade. Nós somos suscetíveis como qualquer um outro. Mas você que paga um preço vai ter um diferencial. E é isso que destaca lá a palavra. Desculpa alongar um pouquinho, mas quando a Priscila foi falando, isso foi sendo fomentado no meu coração e eu vejo que é preciso dizer para você. Então, imagina só. Essas 10 virgens, dentre elas, 5 queriam uma vida fácil. Sim ou não? Sim, né? 5 queriam vidas fáceis. E como a gente vê que às vezes a gente somos tentados, nós somos tentados também a viver uma vida fácil. Uma vida que não precisa de vigília, uma vida que não precisa de jejum, uma vida que não precisa de oração, e só aquilo, tipo assim, superficial. Uma vida superficial. Uma vida sem profundidade, sem realmente mergulhar. Só botando os pezinhos assim na água, né? Mas olha só, que interessante nessa passagem, que no meio da noite, porém, ouviu-se um clamor. Eis o esposo está chegando, né? Ide ao encontro. Eita! Aí entra uma coisa difícil. As virgens todas, elas todas se levantaram. Olha só que interessante. Tanto aquele que, de repente, vive uma fé superficial, aquele servo que, de repente, não quer fazer nada com nada, que você fica tentando, e é difícil aquele servo, né? Todos ouviram, o Senhor está chegando. E todos se levantaram. Olha só, todos. Não foram só as prudentes. Os tolos também levantam. E, vamos dizer, eles também têm ação. Contudo, uma ação sem viver uma vida de pagar o preço, ela não vai longe. E aí a gente vai ver que as tolas disseram às prudentes.
dai-nos o vosso óleo, porque nossas lâmpadas estão apagadas. Olha aí. Enquanto ela estava no caminho, eu até imagino o seguinte, as prudentes carregando óleo, e aqui eu até imagino que seja aquelas jarras grandes, porque a viagem talvez era um pouco longa, e não sabia quando ia chegar o esposo. Então, carregando aquele peso, aí as imprudentes, né, ou as tolas vai dizer, você é boba, carregar esse peso ao longo do caminho para quê? Chegando a hora lá, chegando aonde nós vamos chegar na cidade, pegamos a bufunfa, o tutu, pegamos o dinheiro e compramos lá. Simples assim. Quantas vezes a gente quer um caminho fácil? Né? Não é verdade? E aí, olha só, que tal o erro. As tolas achavam que a solução estava lá na hora, elas já compravam o óleo e estava tudo resolvido. Mas o esposo chegou na hora inesperada, e aí que está a prova dos 9. As tolas olham para aquelas que são prudentes e querem um pouco de óleo. Como as prudentes são prudentes, não é? Evidentemente elas vão dizer, Nina, não, se a gente der para vocês, a gente... mas como vocês são más, né? Aí você já viu que muitas vezes a pessoa que não paga o preço, aí fica dizendo para você, mas você é muito mal, que cristão que você é, e começa a julgar você. Quantas vezes você já passou por situações? E aí, elas falam, não, se a gente der para vocês, a gente vai ficar sem. Então, temos suficiente para nós. Eu digo para você, meu irmão, você está me ouvindo. Pagar o preço, às vezes é cair no ridículo, às vezes até caminhar sozinho. Porque você vai ver os frutos a partir da tua entrega, da tua doação. Aqui, elas queriam, eu até costumo dizer que nessa passagem é tipo aquelas pessoas assim, que querem a unção do outro. Sabe, aquelas pessoas que vivem à sombra de outros. Tipo, se vier o pregador X, eu tô lá. Porque ele é ungido. Eu quero o óleo dele. Mas, enquanto tem um irmão ali, que de repente não tem uma expressão, nem lembra. Tem gente que vive atrás da unção do outro e não tem a unção própria. Tem gente que vive atrás da unção do outro e não tem unção própria. Luiz André, tem gente que está se contentando com o calor do outro que está queimando do lado dele, mas ele não está queimando. Justo. E é isso aí. Então, eu digo para você, tenha unção própria. Não fica querendo a unção do outro, não. Tem irmão, por exemplo, às vezes a gente vê, né, a Priscila aí, né, Klaus, a gente vê pregadores, né, por exemplo, um Moisés Rocha, um Ironista Daro, que tem uma unção, mas eles pagam o preço. Pagam o preço. Então, lembra disso. O caminho para Cristo, ele é árduo. Você, se você quiser realmente ter uma coordenação, se você quer verdadeiramente ser um servo, né, nem vou dizer coordenação, isso aqui é consequência do chamado de Deus. Mas todos nós somos servos, independentemente de títulos, se é coordenador diocesano, coordenador de cidade, coordenador de grupo de oração, coordenador de Estado Nacional. Não, isso não importa. O que importa é que somos servos. E o que importa é o seguinte, tenha a sua unção. Esqueça, porque deixe de ficar colado, querendo só a unção do outro. E viva. Mas eu digo para você, isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Isso exige estudo, isso exige você ficar daí, ouvindo, exige abrir o ouvido. Eu estava fazendo uma conta aqui, para terminar. Nós temos em torno de 43 grupos de oração na diocese. Em torno de 43 grupos de oração.
Se a gente pegar a média de servos, de núcleo, vamos falar só de núcleo. Vamos pôr que cada grupo de oração tenha 3. Quantos nós deveríamos ter nesse momento dessa formação? Eu estava olhando aí, tínhamos em torno de 68. Imagina, quantos servos não estão agora, né, ouvindo? Mas depois querem entrar, eles vão querer entrar na casa do noivo, correto? Vão querer entrar. Mas, a hora que chegar a hora, pode que não entrem. Não quer dizer que também que nós estejamos aqui, nós estamos salvos, não, é? Mas nós estamos fazendo uma busca. E isso é importante. Claro que eu não quero aqui, não estou aqui julgando o mérito, porque de repente aconteceu, e evidentemente que vamos ter algum servo ou outro que tem um problema sério, que não deu para entrar. Estou questionando isso, mas estou dizendo no geral. Porque, no geral, às vezes as pessoas não querem pagar o preço. Elas não querem sentar para ouvir. Então, ser um coordenador, um servo, é preciso pagar um preço. Como essas virgens prudentes, que carregaram ao longo do tempo caminho o óleo pesado, mas caminharam. E se você quer caminhar, lembre, você vai ter que sempre carregar o seu óleo do lado. Se você quer ser um homem ou mulher cheia do fogo de Deus, não esqueça a lenha. O feixe de lenha. O feixe de lenha é pesado, né? Eu me lembro quando criança, buscava lenha para minha mãe. Pô, lá no fogão caipira. E buscar lenha no mato e trazer para casa doía. Arrancava couro das costas, como diz, da cacunda. E era difícil. Mas para manter o fogo aceso. Então, se você quer manter o fogo aceso, filho, filha de Deus, tenha medo de buscar lenha, não. Buscar lenha faz parte e vai doer. Vai doer. Mas você verá a glória de Deus. Amém? Agradecer imensamente você que ficou até agora, né? Participando conosco desta formação. Que maravilha. Que maravilha. Que bom é ouvir os irmãos, né? E podermos nos deliciar dessa graça, dessa formação. Obrigado, Priscila, obrigado, Everly, que nos ajudou aí, nos auxiliou, também o nosso coordenador diocesano de comunicação, Antônio, né? Lá da cidade, é de Catalão também, mas é lá do Santo Antônio, né? Santo Antônio, Rio Verde. Então, muito obrigado a você que tirou o tempo para participar. Muito obrigado aos meus irmãos e irmãs, né, que de ministério, de conselho, que estiveram aqui presente. Deus seja louvado pela sua vida. E sábado que vem, atenção, olha, sábado que vem, instiga os irmãos a carregar o óleo, instiga os irmãos a carregar a lenha. Então, sábado que vem, às 19h30, nós teremos uma outra, né, um outro tema, agora me parece que vai ser o Klaus, né, o nosso coordenador estadual. Então, instigue esses irmãos a carregar o seu óleo, a carregar a sua lenha e participar da formação. Com certeza nós seremos melhores e evangelizaremos melhor se nós formos um pouco mais instruídos. Se nós temos um amor profundo por Deus, nós queremos, sobretudo, ouvi-lo. Então, a formação é tempo para ouvir. Ouvir. É isso. Deus seja louvado. Obrigado mesmo por você estar conosco. Então, sábado que vem,
no mesmo horário, às 19h30, nós estaremos aí transmitindo. Então, bem provável que a gente vai ter 2 canais, vamos estar transmitindo pelo canal do YouTube de Catalão e também pelo canal do YouTube da RCC da Diocese, tá bom? Então, os irmãos, peço até o Antônio, assim, que ajude aí o Weber, nesse sentido, tá? E vamos rezar uma Ave Maria. Eu não sei se alguém do conselho quer falar alguma coisa, tá tranquilo? Então, tá bom. Então, olha só, aqui Nossa Senhora de Pentecostes, ela, a mãe, aquela que intercede por nós. Nossa Senhora. A mãe que, quando visitou Isabel, ela ficou cheia de Deus. Não tenhamos medo de trazer Maria para dentro de casa. A casa que tem Maria é a certeza de uma casa cheia dos Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Divino Espírito Santo, padroeiro da Diocese de Pameri, vem sobre nós. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado e até sábado às 19h30. Espalhe para os servos, viu? Deus abençoe. Forte abraço. Fiquem com Deus e a paz de Jesus.